Fala, moçada, estamos aqui reunidos novamente, vamos aí dar sequência aos nossos estudos, mas de uma maneira diferente. Como assim? Por quê? Pessoal, se vocês observarem a apostila de vocês aí, vocês não vão encontrar nenhuma aula com esse nome aí, ó. Conceitos de geomorfologia. O que seria isso? Bom, primeiro ponto, galera, onde eu quero chegar? Até agora a gente vem falando aí de classificação do relevo, do professor Aziz Absaber. Vamos falar na próxima aula aí da classificação do professor Jurandir Ross, que é uma classificação mais moderna, mais atualizada. E eu eu prevejo que tem alguns alunos que estão com dificuldade quando a gente fala de planalto, de planície. Percebam que o professor Aziz Absaber ainda não falou de depressão, tá, pessoal? Apesar de nós trataremos dela nas próximas duas aulas. Mas eu sei que tem muitos alunos que estão perdidos quando a gente fala de serra, quando a gente fala de chapada, de cuesta. Então, qual foi a ideia minha, pessoal? Essa é uma aula que não tem na apostila, tá? Eu estou colocando ela à parte para vocês, mas ela é de extrema importância. Por quê? Porque nós trataremos somente conceitos. Então, quem até agora estava perdido, não vai ficar mais perdido, certo? A começar desse título, ó, conceitos de geomorfologia. Professor, não é geologia? Não, tem diferença, galera. Quando nós falamos em geologia, nós estamos falando daquela ciência que estuda as rochas, os tipos diferentes de rochas, embasamentos rochosos. Geomorfologia, pessoal, morfologia vem de forma, formato. A geomorfologia estuda o relevo, tanto a formação dele quanto a sua transformação. Lembra que nós já trabalhamos nas aulas passadas os agentes internos e externos do relevo? Então, geomorfologia pura, ok? Certo? Vamos lá então, galera. Esses conceitos que eu vou trabalhar com vocês, eles vão servir de base para a próxima aula, pessoal, que nós trabalharemos aí a classificação do professor Jurandir Ross, que por ser a mais atual é aquela que realmente vocês têm uma chance maior de encontrar aí em vestibulares, no Enem e por aí vai, tem que saber um pouquinho, certo? De acordo com o professor Jurandir Ross, pessoal, 3 são os fatores que determinam ali o relevo, a classificação do relevo brasileiro. O primeiro fator é o fator da altitude, ou seja, a altimetria, que nós chamamos vulgarmente de altura do relevo, certo? Segundo fator, o conjunto de processos. A erosão, a sedimentação, tudo isso são formas aí de processos, tá? Não vou entrar em muito detalhe, porque depois a gente vai falar mais. E também, pessoal, uma coisa importantíssima, a geologia, ou seja, o embasamento rochoso, porque um determinado tipo de rocha, ela vai estar mais propensa a desgaste do que outro tipo de rocha. Então, a mesma chuva, vamos supor assim, ou a mesma quantidade de chuva vai agir sobre um tipo de rocha de uma maneira e de outro tipo de rocha de outra maneira completamente diferente. Por isso que a sua base geológica, ou seja, a sua base rochosa, é muito importante de ser estudada, certo? Pois bem, galera, de acordo com o professor Jurandir Ross, a soma de tudo isso daí vai dar ali as chamadas 4 macroformas do relevo. Macro significa grande, formas, formato, tá? As 4 grandes formas que vocês já viram em outros anos. Quais são elas? Montanha. Plural, né? Montanhas. Planaltos. Opa! Depressões. O professor Aziz Absaber não classificou nenhuma depressão no território brasileiro, somente planalto e planície. O professor Jurandir Ross já coloca aí a macroforma das depressões também, pessoal, tá? Depois a gente vai falar mais sobre essa classificação das depressões aí, tanto nessa aula ainda quanto na próxima, ok? E as planícies, certo? Aí estão as 4 macroformas, pessoal, que eu vou buscar diferenciar para vocês hoje, nessa pequena aulinha aqui, para vocês ficarem espertos no lance, certo? O que eu recomendo, pessoal? Assistam essa aula a partir de agora com muita calma, sabe? Vai digerindo as informações. Só que depois vocês vão voltar esse vídeo, vocês vão assistir de novo com uma caneta e um papel na mão, porque dá para fazer um mapa mental show de bola aí para facilitar para vocês aí para ter as informações fáceis, ok? Beleza?
Vamos começar por elas, as montanhas, pessoal. As montanhas são macroformas derivadas aí de um processo de tectonismo, ou seja, tem a ver com movimentação de placas tectônicas, ok? Basicamente, nós temos dois tipos de tectonismo, ou dois tipos aí de montanhas, tá, pessoal? O tectonismo moderno, que é aquele que está ocorrendo num determinado local, do período terciário para cá, lembra a tabelinha do tempo geológico? Do período terciário para cá, ou seja, de 1 milhão de anos para cá, ele ainda é ativo, ou seja, ele ainda está muito forte, então você ainda vai ter movimentação, vibração da superfície, você vai ter abalo sísmico, terremoto, você vai ter ainda vulcanismo associado, tá? É o caso, por exemplo, pessoal, da Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, ou ainda da Cordilheira do Himalaia lá na Ásia, que é o teto do mundo, como nós já falamos, certo? Essas formas, pessoal, derivadas do tectonismo moderno, nós chamamos de montanhas. Ô, professor, são aqueles tais dobramentos. Exatamente, pessoal. Não é à toa que recebe o nome de dobramento moderno. Jovenzinho, né, pessoal? Apenas aí 1 milhão de anos, né? Bem jovenzinho. Mas nós temos um outro tipo de tectonismo aí, pessoal, que é o tectonismo antigo. É aquele que se iniciou lá no pré-cambriano, pessoal. Mais ou menos 2 bilhões de anos atrás. Olha a diferença. Ó, o moderno é apenas 1 milhão. O antigo, o tectonismo antigo, mais ou menos 2 bilhões de anos. Só que esse tectonismo, pessoal, já agiu, reagiu, agiu de novo, reagiu, agiu de novo, só que hoje ele é inativo. O que significa isso, pessoal? Significa que algumas formas que sobraram no relevo testemunham esse tectonismo antigo que ocorreu aí há 2 bilhões de anos, mas você não tem mais terremoto, você já não tem mais vulcanismo ocasionado por movimentação de placa tectônica, certo? Pois é, galera, desse daí nós temos sim no Brasil, tá? Quem já foi para Ubatuba, por exemplo, como é o caso dessa foto aí, ó, já deve ter passado pela Serra do Mar, pessoal. Pois é, a Serra do Mar é um resquício de uma atividade tectônica muito antiga. Só que, moçada, quando nós falamos em atividade tectônica antiga e essas formas que restaram, nós dizemos que é inativo e nós não chamamos de montanha, tá? Chamamos de maciço antigo. Esse é o nome correto. Ah, professor, mas no Brasil tem montanha? Pessoal, a partir do momento que montanha se refere a dobramento moderno e tem tectonismo ativo, no Brasil nós não temos montanha, nós temos os chamados maciços antigos que há bilhões de anos atrás foram montanhas, mas que já estão completamente inativos, não tem vulcanismo, não tem terremoto e já estão muito, muito desgastados pela ação dos agentes externos, ok? Próxima, os planaltos, galera. Quando nós falamos de planalto, tanto o professor Aziz Absaber quanto o professor Jurandir Ross trabalham muito o planalto com a ideia da erosão, do desgaste, ele está muito associado. Detalhe, pessoal, quando nós falamos em erosão, desgaste, intemperismo, nós estamos falando de processos. Lembra lá na primeira tela que eu coloquei para vocês? Lembra? Altitude, processos e geologia. Então, erosão e desgaste tem a ver com processo, faz parte do critério de classificação dele, certo? Planaltos, pessoal, podem ser formados por rochas magmáticas, que é aquela rocha que vem da solidificação do magma, né? Da lava vulcânica. Só que também é comum nós chamarmos as rochas magmáticas de cristalinas, por isso que aparece no livro de vocês muitas vezes rochas cristalinas. Falou em rocha cristalina, pessoal, são rochas derivadas aí do resfriamento do magma, certo? Pois bem, galera, esses planaltos de rochas magmáticas estão espalhados pelo mundo todo, estão espalhados pelo Brasil todo, a gente vai falar deles aí mais para frente, tá? Mas nós temos também planaltos de origem sedimentar, ou seja, planaltos formados por rochas sedimentares. Vamos diferenciar um do outro, pessoal? Esses de rochas magmáticas, eles costumam ter o topo mais arredondado, certo? Chama-se aí mamelonares, vem de mamilo mesmo, tá? A direção ali de ter um topo mais arredondado, certo? Se divide em dois tipos, galera. Serras, como vocês podem ver nessa foto, só que as serras são arredondadas, o topo, mas é um pouquinho mais bicudinho, tá? Tem uma escarpa um pouco maior, tá? Tecnicamente falando. E nós temos os mares de morro, que são aqueles planaltos mais desgastados, que ele é todo arredondado. Lembra aquela ideia que falei para vocês, pessoal, de planaltos arredondadinhos? Lembra da ideia da pedra, da rocha, que rola pelo rio, por isso que ela é toda arredondada, porque ela vai batendo uma na outra, vai se desgastando?
Pois bem, pessoal, os mares de morro são planaltos muito desgastados, por isso que eles são bem arredondadinhos, certo? Como está um do ladinho do outro, recebe o nome aí de mares de morros. Quem deu esse nome aí foi o professor Aziz Absaber, ok? Dentre os planaltos de rochas sedimentares, pessoal, nós temos que lembrar que eles costumam ter topos aplainados, ou seja, são topos tabulares, tabuliformes. Ah, professor, lembrei, são as chapadas. Perfeito, mas também além das chapadas nós temos as cuestas. Lembrando que chapada você tem as camadas dispostas paralelamente com pouquíssima inclinação, e nas cuestas, pessoal, apesar de você não conseguir ver a diferença nessas fotos que eu coloquei agora, essas camadas têm uma inclinação maior, certo? Qualquer dúvida, volta em aulas anteriores que nós trabalhamos sobre isso, ok? Mais uma macroforma, galera, as depressões. As depressões, pessoal, elas são, de acordo com o professor Jurandir Rosa, intermediárias entre planaltos e planícies, tá? Ou seja, não tem aquelas altitudes dos planaltos, mas também não são tão baixas quanto as planícies, certo? E assim como os planaltos, também vai ter uma predominância de erosão, ok? Ou seja, o processo atuante é o processo de desgaste, perfeito? Dá uma olhadinha nesse desenho, pessoal. Aqui tá grosso modo, tá, pessoal? Depois a gente vai trabalhar melhor essa ideia de depressão na próxima aula. Existem basicamente dois tipos de depressões, galera. Dá uma olhadinha nessa linha que eu acabei de fazer agora aí. É a linha do nível do mar, certo? Nós temos as depressões absolutas, que são aquelas que estão abaixo do nível do mar. Veja no cantinho esquerdo da imagem, aí você vai perceber que tem um pouquinho de oceano, um pouquinho de praia, tá vendo? Eu só continuei com a linha do mar para vocês terem uma ideia de qual que seria o nível do mar. As depressões absolutas são aquelas baixadas no continente onde nós temos as altitudes negativas, ou seja, você está abaixo do nível do mar, cara. Então você imagina, você está a 200, 300 quilômetros distante da praia, do mar, só que depois você tem uma baixada, e essa baixada ela está abaixo do nível do mar, galera. É o que acontece, por exemplo, com o Mar Morto, né? Isso lá no Oriente Médio, por exemplo, tá? Galera, depressão absoluta tem muita relação com tectonismo, tá? Principalmente com tectonismo ativo. Não é o caso do Brasil. No Brasil nós temos as chamadas depressões relativas, ou seja, aquelas que estão acima do nível do mar. São as depressões que nós encontramos aqui no território brasileiro. Só que, moçada, os tipos de depressões e tal, calma, que é só na próxima aula, tá? Aqui nós só estamos trabalhando os conceitos, perfeito? E para finalizar, a última macroforma, pessoal, as chamadas planícies. Olha lá, pessoal, de acordo com o professor Jurandir Rosa, assim como também de acordo com o professor Aziz Absaber, as planícies são áreas onde predomina a deposição de sedimentos, ou seja, ocorre desgaste naquelas rochas mais elevadas e esses sedimentos acabam sendo transportados ou por rios ou por vento e vão se depositar nas áreas mais baixas e vão se depositar na forma de camadas, certo? Talvez em milhões de anos aí dê origem aí a rochas sedimentares, dependendo do local, ok? Certo? Basicamente, três tipos de planícies, pessoal. Planícies costeiras, aquelas que se formam graças à ação dos oceanos. Lembra que nós trabalhamos o oceano, pessoal? As águas dos oceanos, as águas dos mares, como agente externo, ou seja, de transformação do relevo. Olha lá, pode ter formação de planície litorânea, como vocês estão vendo aí. Como que eu sei que é planície? Galera, tá plano pra caramba. E eu sei que isso daí não é rocha magmática, não é rocha que veio de vulcão, é rocha sedimentar. Se você pegar para fazer um exame dessa rocha, um exame estratigráfico, você vai perceber o quê? Que são rochas sedimentares, formadas por sedimentos de outras rochas, na maioria das vezes aí trazida pelo oceano, certo? Temos também as planícies fluviais, que são aquelas planícies formadas pelo transporte e depósito de sedimentos pelos rios, como também já trabalhamos nas aulas anteriores, certo? E também temos aí as chamadas planícies lacustres, que são aquelas formadas pela ação dos lagos. Já adianto para vocês, pessoal, no caso do Brasil nós vamos ter mais as duas primeiras, tá? As costeiras e as fluviais. Por quê? Porque vamos lembrar, pessoal, que a hidrografia do Brasil, que nós vamos trabalhar mais para frente nas próximas apostilas, ela é exorreica. Exo significa fora, tá? Exorreica significa que um rio cai no outro, cai no outro, cai no outro, e no final vai acabar caindo no oceano, tá? Então nós não temos bacias hidrográficas endorreicas, ou seja, aquelas que depositam as suas águas em lagos. Por quê, pessoal? Esses grandes lagos têm muita relação com a ação tectônica ativa. O Brasil não tem praticamente ação tectônica ativa, tá? A nossa ação tectônica é inativa, ou seja, o que sobrou do relevo aí tectônico, né, referente à tectonia, tem mais de bilhões de anos, tá? Então não vai correr o risco de você ter vulcanismo do nada, ter grandes terremotos do nada. Vamos lembrar que o Brasil hoje está no meio de uma placa tectônica, pessoal, não está na borda, tá?
São nas bordas, nos limites que ocorrem isso. E o Brasil está na parte central da placa sul-americana. Dá uma olhada na sua apostila aí, certo? Então, no Brasil, predomínio de planícies costeiras e fluviais. Ô, professor, mas eu já vi um lago que nem esse daí, já vi esse bancão de areia do lado. Sim, pessoal, vocês podem encontrar em vários locais. Mas aqui no Brasil os lagos são pequenos e não são lagos aí de origem tectônica. São lagos de pequena dimensão. Ok? Certo? Nossa, professor, quanta informação, hein? Concordo com vocês, pessoal. Por essas e outras que eu facilitei a vida de vocês e resolvi fazer um mapinha para acompanhar o mapa mental de vocês. Lógico, pessoal, façam da maneira que vocês acharem melhor, tá? Olha lá, resumão. Façam da maneira que vocês acharem melhor, mas aqui vai uma ideia, ok? Primeiro item que nós trabalhamos, pessoal, a ideia da classificação do professor Jurandir Rossi. 3 fatores importantes: altitude, processos e geologia. Perfeito? Resultam em 4 macroformas. Montanhas. Predomínio do tectonismo. Temos o tectonismo moderno, que é aquele ativo, que dá origem aí às chamadas montanhas, como nós chamamos, e o tectonismo antigo ou inativo, que dá origem aos maciços antigos, como é o caso da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, aqui no Brasil. Mais uma macroforma, planaltos, predomínio da erosão ou desgaste. Temos os planaltos cristalinos, também chamados de magmáticos, exemplo aí de rocha no granito, topos arredondados, serra. E temos os planaltos sedimentares, são aqueles formados por rochas sedimentares, um bom exemplo é o arenito, onde nós temos os topos planos, no caso ali da cuesta e também a chapada, ok? Depressões, galera, as depressões então são aquelas intermediárias entre os planaltos e as planícies, mas também com predomínio de erosão ou desgaste, certo? Depressão pode ser relativa, quando é acima do nível do mar, e pode ser absoluta, quando é abaixo do nível do mar, conforme aquele desenho que eu mostrei para vocês. E a última macroforma que nós estudamos foram as planícies, uma área que, por excelência, predomina o processo de deposição de sedimentos, certo? Temos as planícies costeiras, formadas pela ação dos oceanos, planícies fluviais, formadas pela ação dos rios, e planícies lacustres, formadas aí pela ação dos lagos, que aqui no Brasil nós encontramos muito pouco devido a motivos que eu acabei de falar para vocês, ok? Agora sim, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender esses conceitos. Se não entenderam, volta o vídeo, vai fazendo com calma. Cara, essa tela que nós estamos agora, pausa ela, faz um mapinha mental, não precisa ser igualzinho esse meu que eu coloquei na tela. Façam de uma maneira que fique fácil de vocês entenderem. Por quê? Porque todas essas macroformas, esses processos, essas bases geológicas, nós vamos falar na próxima aula, aí sim, entrando na aula 28, classificação do relevo do professor Jurandir Luciano Rossi. Ok? Tranquilos, pessoal? Tudo de bom para vocês. Até a próxima.